E aí galera, aqui quem fala é o Gustavo. Hoje vou falar um pouco com vocês sobre este carinha aqui, o driver de ponte H L289N, que é um driver aí que é bem robusto para o seu preço e para o seu tamanho, tá? Ele funciona com este CI aqui, que é o L289N, por isso que ele recebe este nome. E separei aqui para vocês as especificações básicas dele, que é a tensão de operação de 4 a 35 volts, o que é um range bem alto de operação para um CI deste tamanho, né, um driver deste tamanho aqui. Vocês podem ver que ele é pequeno, relativamente pequeno, e ele trabalha numa faixa de tensão bem ampla. Isso possibilita que você trabalhe com motores de diversos tipos, aí, diversos tamanhos, motores DC e motores 6cc. No vídeo aqui eu trouxe esse motor DC com caixa de redução, para a gente dar uma olhadinha no funcionamento. Isso é daqui a pouco. E nós podemos controlar com ele dois motores DC ou um motor de passo. E por que isso? Vocês podem ver que nós temos um conector aqui com duas entradas de um lado e um conector do outro lado com duas entradas também. Você pode tanto ligar em cada um desses conectores um motor DC, tá, com positivo e negativo, ou no caso seria cada polo do motor de um lado, ou você pode usar as quatro saídas para um motor de passo de quatro fios, né? E nós temos aí uma corrente de operação máxima de 2 amperes por canal, que no caso ele diz aí 4 no máximo seria um motor de passo, né, utilizando 4 amperes. Uma tensão lógica de 5 volts, que basicamente é a tensão de operação do circuito em si, tá? Quando ele fala tensão lógica, ele está falando da tensão que o CI utiliza para fazer o circuito funcionar. Corrente lógica é de aproximadamente 36 mA e a potência máxima que essa placa suporta é 25 watts. Então, você tem que tomar cuidado com isso, porque ele diz que tem uma tensão de operação máxima de 35 volts e uma corrente máxima de 2 amperes. Só que se você liga 2 amperes, você liga um motor de 35 volts e coloca uma tensão de 2 amperes, você tem aí 70 watts, né? Então você vai queimar sua placa. E você tem que tomar cuidado com isso. Sempre calcular a potência do motor ou dos motores antes de conectar no seu driver. Para a parte física, olhando aqui na nossa câmera, nós temos mais três entradas aqui na frente, né? Um conector de três entradas. E o que são estas entradas? A entrada aqui de cima, a inicial, é a entrada de 0 a 35 volts que alimenta os motores, certo? Aqui no meio nós temos o GND e aqui na lateral nós temos uma entrada de 5 volts para alimentar a parte lógica, que seria o CI e o nosso circuito interno. Caso você não queira utilizar duas fontes, uma para alimentar os motores e outra para alimentar o circuito, você pode conectar um jumper aqui. Está vendo? Nós temos aqui dois pinos. E você pode conectar um jumper que vem nele quando você compra a placa. Tá aqui o jumper. Você conecta este jumper nestes dois pinos e habilita um regulador de tensão de 5 volts, que quando você coloca aqui na parte de cima uma fonte, por exemplo, de 12 volts, este regulador libera 5 volts na saída de baixo, que você pode utilizar para ligar o seu Arduino, por exemplo, ou qualquer microcontrolador que seja, e automaticamente já vai alimentar a parte interna do circuito, a parte lógica. Caso você não vá utilizar o regulador de tensão, você pode tirar o borne. Foi isso que eu fiz, eu tirei o jumper dos nossos pinos, porque nós vamos utilizar apenas 5 volts, então vou utilizar os 5 volts para ligar a parte lógica e o motor. Aqui nós temos alguns pinos, né? São os pinos de controle, temos 4 entradas, estamos utilizando duas aqui neste exemplo. Deixa eu virar aqui assim.
Estamos utilizando apenas duas. Ó, aqui, onde estão os fios verde e amarelo. Temos duas livres que seriam para um outro motor que fosse ligado aqui, mas não vamos utilizar nesse vídeo. E temos aqui nas laterais dos pinos, dois pinos no sentido oposto, que são para conectar jumpers também. Não dá para ver muito bem porque está escuro, mas tem um jumper aqui, ó, do lado deste fio verde, que é o jumper que habilita a saída do nosso motor. Se você retira esse jumper, você pode, por exemplo, utilizar um PWM no Arduino e controlar a velocidade do seu motor. Se você deixa o jumper, você está dizendo para o circuito que alimente sempre o motor com 5 volts, certo? Então nesse exemplo aqui eu estou deixando o jumper, o motor vai funcionar sempre com 5 volts. Tudo conectado já aqui para o nosso exemplo. Eu vou mostrar para vocês agora, eu estou utilizando um Arduino Nano para a gente ver o funcionamento do motor com o nosso driver. Vou mudar aqui a câmera para vocês darem uma olhada no código. Vocês podem ver que o código já foi carregado, tá? Eu já carreguei meu Arduino. E o código é bem simples, vamos utilizar o pino 11 e 12 como saída para rodar o motor para um lado, depois nós giramos ele para o outro lado e depois nós paramos ele, isso no intervalo de 1 segundo sempre. Então vocês podem ver que quando a saída 11 está baixa e a 12 alta, o motor vai girar para um lado. Quando a saída 12 estiver baixa e a 11 alta, o motor vai girar para o outro lado. E quando as duas estiverem alta, o motor vai parar. Isso é uma coisa para nós prestarmos atenção também. Se as duas saídas estiverem baixas, o motor não aciona. Se as duas saídas estiverem altas, o motor vai frear. Portanto, se ele estivesse andando e você colocasse as duas saídas para alto, o motor freia. Vou iniciar aqui o circuito para vermos o funcionamento, tá? Liguei, ele gira, inverteu e parou. Estão vendo? Então é isso, galera. É um driver bem útil, tá? Dá para ligar motores muito mais potentes que esse. Apesar de que com um motor como esse eu já fiz vários projetos aí de robôs autônomos e ROVs. Recomendo bastante o driver e o motor, tá? Vou desligar aqui. Se gostou do vídeo, deixa um gostei aí. Se quiser acompanhar o canal, se inscreva. Estou tentando trazer novidades sempre que possível. Eu sou o Gustavo. Por hoje é só. Valeu.